Fala galera, beleza? Vim aqui com um exercício da UFMG, né? Só que eu vou tratar ele de uma forma um pouco diferente. Eu quero que vocês entendam, principalmente agora, uma dica aí sobre a primeira questão, a questão A da, da pergunta. Então, essa questão, né, em resumo, ela traz o experiência de Rutherford e seus alunos de doutorado, né? Que são esses dois caras. E ele nada mais fez do que bombardear com feixe de partículas alfas proveniente, né, do polônio, fazer essas partículas atravessar, né, uma uma lâmina de ouro, né? E ele verificou que algumas partículas, né, mudavam de trajetória, outras voltavam, né? E assim ele chegou na conclusão que o átomo, né, não é uma esfera densa, né? O átomo tem partículas. Então, vamos entender melhor esse processo, né? Então, um, aqui a gente tem uma imagem de vestibular, vamos entrar em uma imagem um pouco mais interessante para a gente compreender melhor, né? Então veja, essa imagem tirada do livro de Química Geral do Spielberg, né? Ele mostra, né, como umas partículas, algumas se desviam, outras passam diretas e outro ricocheteia em volta, né? Então, é, veja nesse primeiro caso aqui que algumas partículas alfas elas passam direto e nesse outro caso, nesse segundo caso aqui, algumas partículas alfa passam, outras se desviam e outras elas retornam, né? Elas ricocheteiam. E o que significa isso? Passar direto significa que o átomo tem um espaço vazio, certo? Se eu passo uma partícula e ela não sofre nenhum é, fenômeno, ela tem um espaço vazio. A reflexão, né, o desvio da partícula sugere, né, que o núcleo do átomo é positivo e a gente sabe que a partícula alfa é positiva, né? E esses polos vão se repelir e desviar, né? E o choque direto com o núcleo maciço do átomo, né, faz a partícula retornar. Então, essa, de fato, né, é uma imagem mais visual do experimento de Rutherford, mas a gente tem que entender, né, o que de fato são essas partículas alfa, tá? E é o que pede, né, no exercício, a questão A, né, explique o que são partículas alfa. E isso, né, entra um pouco na questão de química nuclear, né, que é um pouco mais avançada do que essa parte de atomística. Então, vamos falar um pouco de decaimento, né, nuclear, que quando a gente tem um núcleo, né, por exemplo, esse aqui, a gente tem um núcleo, ele está instável aí, ele tende a decair, né, em eliminar, né, partículas do núcleo a fim de se tornar estável, né? E dessa forma, né, ele emite, nesse caso, esse exemplo, ele emite partículas alfa, tá? Então, um decaimento, né, alfa, né, com esse exemplo, com um tempo de meia-vida de 0,9 segundos, veja, a gente tem um elemento aqui e ele decaiu, né, para outro elemento, emitindo, né, as partículas alfas, que nada mais é, né, do que o átomo de hélio sem os elétrons, tá? Então, no decaimento radioativo, o átomo, o núcleo atômico, ele está é, descompensado, né? Ele está instável e ele tende a se estabilizar, né? Se rearranjar suas partículas nucleares aí, a fim de gerar um composto mais estável, né? Então, ele faz isso emitindo partículas alfa. E a partícula alfa nada mais é, né, do que prótons. Ele ejeta prótons do núcleo a fim de tornar, né, o núcleo mais estável. Então, veja esse exemplo, né, a gente tem um número 157, aqui a gente tem o número 155, então ele ejetou, né, duas partículas alfas aí com dois nêutrons. Então, partículas alfa são produtos do decaimento radioativo, né, alfa, né, que é a emissão, né, de dois prótons, emissão de prótons, uma emissão de cargas positivas. E por mera curiosidade, né,
A partícula alfa, né, quando ela atinge, né, a gente tem aqui a partícula alfa, 2 prótons com 2 nêutrons. Essa partícula alfa, como ela está somente com os prótons, né? Quando ela atinge um meio, por exemplo, aqui o papel, ela vai roubar, né, os elétrons do papel e vai se tornar um átomo de hélio, certo? Porque ela vai estar carente, né, de elétrons. Por isso, né, que é uma radiação que vai ser chamada de radiação ionizante, porém uma radiação ionizante fraca, certo? Então, aqui a gente define melhor, né, as partículas alfas, que é o produto do decaimento radioativo de um elemento, né, instável, que vai se decair ao ponto de chegar, né, a um elemento estável emitindo partículas alfas, que nada mais é que cargas positivas ou seus prótons. Beleza, galera? Só essa questão aí que deixa dúvida de entendimento aí para muitos estudantes que estão inicialmente na química aí. Então, partícula alfa tem a ver sim com química nuclear. E qualquer dúvida, manda mensagem para a gente. Estou deixando nossos contatos. Veja nossos vídeos, dá um like, compartilha com os amigos e bora aprender. Valeu, galera!